Jesus simplificou ou modificou as leis? O inferno já está povoado com almas lá dentro, como vimos em alguns testemunhos? Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou economista, sou teólogo e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Para você que já conhece, adianta aí o seu like, vai compartilhando, que tudo isso será para a graça de Deus. Alguns irmãos enviaram essas perguntas para nós e eu vou deixar a pergunta por inteiro, por escrito, na descrição do vídeo. Então vai ficar mais fácil para depois, se você quiser abundar no contexto do que cada um perguntou. Vou começar pela irmã Sueli Oliveira. Bom dia, pastor Israel, a paz do Senhor. A pergunta que eu quero fazer é sobre as leis, porque eu não entendo. Eu vi um debate, acho que o pastor falou que Jesus veio, ele simplificou as leis, ele não modificou as leis. Aí eu queria entender esse pedacinho e simplificar, sabe? Faz uma confusão assim na minha cabeça, mas se faz confusão, aí eu gostaria de saber mais um pouquinho sobre as leis. Um dia abençoado aí para todos vocês. Obrigado, Sueli, pela sua bela pergunta. E ela pergunta se Jesus simplificou ou modificou as leis. Bom, pergunta difícil da gente colocar aqui numa linguagem simples e objetiva. Mas é importante a gente entender a questão do tempo e do espaço. No caso da lei de Deus, nós temos Antigo Testamento e temos Novo Testamento. Cada parte do Antigo Testamento, a gente dá um nome em teologia de uma dispensação ou aliança. Então seria assim: aliança adâmica, referente a Adão; aliança noética, referente a Noé; aliança mosaica, referente aos dias de Moisés; aliança davídica, aí já é a promessa de Deus de manter sempre um rei descendente de Davi. Essa parte aqui a gente tem que explicar um pouquinho. Os reis descendentes de Davi foram Salomão, depois de Salomão, Roboão, aí houve uma divisão dos reinos. Passou a ser Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Sul, continuaram os reis sendo descendência de Davi, até que o reino foi tomado por Nabucodonosor. E aí alguém diria, bom, então e como é que vai se cumprir isso? Vai se cumprir porque o próximo reino de que foi falado é o próprio rei Jesus. Jesus, na descendência dele, depois eu vou deixar na descrição as referências bíblicas que vão ajudar você a ter mais firmeza, se caso você queira pesquisar. Na descendência de Jesus aparece ele descendente de Davi, ou a descendência de José, embora José seja, nesse caso, o marido de Maria, né? Ele casou com Maria, mas Maria já havia concebido Jesus, já havia dado início à gestação por obra do Espírito Santo, tal como foi profetizado no livro do profeta Isaías, há mais de 500 anos, profetizado no livro do profeta Isaías: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Bom, aí foi Jesus. Então é preciso entender, para chegar nessa resposta que a Sueli pergunta, obrigado, a Sueli Oliveira pergunta, Jesus modificou ou não modificou a lei? Ora, o que vai acontecer é que desde que o homem pecou, nos dias de Adão, desde que Adão pecou, e quando Eva pecou, começou o estrago, mas o estrago não estava totalmente. Teologicamente, a gente pode até dizer que ainda era reparável. Mas depois que Davi pecou, aí não, aí foi a raça humana que pecou segundo a visão de Deus, segundo o Deus que é o juiz de toda a terra. A raça humana pecou, muito bem. Aí Deus prometeu, em Gênesis 3:15, da semente da mulher suscitarei aquele que há de pisar a cabeça da serpente. O que é isso? A serpente é o diabo, que Jesus haveria de vencer o diabo.
Muito bem. Lá atrás, nos dias de Adão, isso foi profetizado. Quando a gente cantou no hino, que já viu aqui no hino, quando diz que nossos pais que transgrediram, Deus deu a eles uma promessa. Qual foi a promessa? É justamente essa, de Gênesis 3:15. O que acontece? Na sequência da descendência de Adão, Deus vai aperfeiçoando o seu relacionamento humano, o seu relacionamento entre ele, Deus e os homens, para recuperar aquela aliança, aquela comunhão que Deus tinha com Adão antes da queda. Então é isso que está acontecendo. Aí vem os dias de Noé. Deus fala mais um pouco, não vou entrar em cada um, mas é importante ter isso em mente. Com Moisés, Deus vai aperfeiçoando. Aí com Moisés já tem as escrituras que Moisés recebe de Deus, já escreve o Pentateuco. Eu digo já escreve como livro canônico, como livro inspirado, porque embora houvesse escritas já naquela época, mas a primeira versão que a gente vai ter notícia na Bíblia são justamente os livros escritos por Moisés. Muito bem. Deus vai avançando, depois chega o tempo de Israel passar a ter um rei. O primeiro rei foi Saul, depois teve Davi, que teve essa aliança toda. O povo ali acabou se corrompendo, se distanciando de Deus, mas Deus não quebrou a sua promessa com Davi. E aconteceu o quê? Que quando os reinos de Israel foram tomados pela Babilônia de Nabucodonosor, essa parte humana do reinado de Israel, dessa descendência de Deus, acabou. A parte humana acabou. Até que chegam os dias de Jesus. Então Jesus, ele acaba sendo concebido, segundo a descendência de José, voltando lá na descendência de Adão. Quando Jesus inicia o ministério, o que marca o ministério de Jesus, o que marca a mudança é que ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Bom, a partir de agora, Deus vai ter uma comunhão diferente, uma comunhão mais firme, uma comunhão mais profunda com o ser humano que ele escolher. Esse ser humano que ele escolher será aquele que vai formar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O escritor aos Hebreus, ele escreve que a nova aliança, o que é a nova aliança? É a aliança a partir de Cristo. A nova aliança, ela é superior à antiga, porque ela é firmada em maiores promessas. E aí, claro, também a quem muito é dado, muito também é cobrado. Então, por isso, certas práticas pecaminosas do Antigo Testamento, Deus tolerava. Agora não. Agora a comunhão, ela é superior, porque tudo agora é superior, como explica o escritor aos Hebreus. Então, você que está me assistindo e a gente aproveitando a pergunta da irmã Sueli, Jesus mudou a lei? Não. Na verdade, as leis foram se adaptando ao que Deus queria em termos de comunhão dele com a raça humana. A raça humana que fizesse aliança com ele. A raça humana que faz aliança com Deus é aquele que está em Cristo. Por isso que tem essas adaptações. E durante todo o tempo, tudo que Deus preparou, todos esses grandes eventos do Antigo Testamento vão apontar para chegar no momento de Cristo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí essa parte já é um pouco mais familiarizada, que Jesus aí pregou o Evangelho, depois foi condenado, foi crucificado, foi morto, ressuscitou e foi assunto ao céu. Eu espero ter respondido aí a pergunta dentro do que a gente pode colocar. É um pouco diferente, sim, o grau de exigência que Deus tem com o seu povo, o povo que tem a nova aliança com ele, é diferente, sim. É uma aliança mais justa. Porque, como diz o escritor aos Hebreus, ela está baseada em maiores promessas. Espero que tenha funcionado. Vamos à segunda?
Essa eu acho que era mais longa mesmo. A irmã Alessandra de Oliveira pergunta: Bom dia, amados, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a Alessandra de Oliveira. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui ao pastor Israel. Eu tenho uma dúvida e eu creio que essa dúvida talvez não seja só minha, né? Seja de algumas outras pessoas, sobre a questão do inferno já estar povoado. Biblicamente, isso de fato é verdadeiro? De fato, o inferno já estaria com vidas lá dentro, com almas lá dentro? Responda aí, nosso amado pastor. Diga aí, é isso mesmo? Muito obrigado, irmã Alessandra, pela sua bela pergunta, hein? O inferno já está povoado com almas lá dentro, como contam alguns testemunhos? Bom, vamos lá. Tem várias maneiras de responder isso aqui. E claro, em teologia, que não é uma ciência exata, nem sempre a gente vai responder com sim ou não. Sim ou não é para falso ou verdadeiro de matemática. 2 e 3 é igual a 5? Sim ou não? Aí você vai dizer sim. 3 mais 4 é igual a 9? Sim ou não? Não, não é. É errado, é falso. Para matemática, ciências sociais, a coisa é diferente, principalmente teologia. Mas vamos lá. Há uma corrente da escatologia que eu acho que faz bastante sentido, que ela defende o seguinte: do ponto de vista de quem está no céu, como Deus está no céu, a história ela acontece toda ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo Adão está pecando, ao mesmo tempo Jesus está vindo, ao mesmo tempo Jesus está nascendo, ao mesmo tempo Jesus está morrendo, está ressuscitando. Então essa temporalidade, essa cronologia que a gente tem é uma coisa da nossa limitação humana, de nós que estamos na Terra. Isso ajuda a entender um pouco. A outra questão, a questão do inferno, aí a gente vai recorrer a alguns textos bíblicos. A Bíblia diz que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos, mas em nenhum momento a Bíblia diz que as pessoas já estão lá. Depois, em Apocalipse, a palavra diz que Satanás, depois do milênio, ele vai fazer uma rebelião contra Cristo, que estará reinando em Jerusalém, e ele será derrotado, como sempre. Toda vez que alguém se levanta contra Deus é derrotado. Ele será derrotado e será lançado no lago de fogo e enxofre, ou seja, será o que é o inferno. E virá então o juízo final. No juízo final, depois do milênio, o que vai acontecer? O juízo final, as pessoas que forem condenadas serão lançadas então no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. É importante aqui a gente dizer uma coisa, a questão do testemunho. Aí eu já vou dizer já de uma forma mais geral, tá? Testemunho não deve servir para a gente entender doutrinas bíblicas. Testemunho é uma experiência pessoal. O testemunho ele pode funcionar de um jeito para você que está me assistindo, pode funcionar de outro jeito para mim. E para uma terceira pessoa com quem a gente conversar, será tudo diferente de nós dois. Então, é preciso a gente ter logo em mente isso. Até porque, às vezes, há falhas em testemunho. Às vezes as pessoas falam de um jeito e não aconteceu exatamente daquele. Às vezes as pessoas já falam o que ela ouviu, que já está viesado. Ou seja, temos que ter cuidado, tá? O que a Bíblia diz dentro da nossa cronologia humana é que o inferno está preparado, mas ainda não foi lançado lá. Também é importante dizer que Jesus, quando ressuscitou, ele foi ao inferno e pegou a chave do inferno. Então é errado. Isso é coisa de quem não conhece Bíblia, né? Quer fazer piadinha e dizer que o diabo tem o inferno, que o diabo manda no inferno. O diabo não manda em nada. O diabo não manda na terra, não manda no céu, não manda no inferno. O diabo, ele faz aquilo que Deus permite que ele faça. Tá bom? Então, enfatizando a sua pergunta, irmã Alessandra, as pessoas não estão no inferno, estão dormindo. O apóstolo Paulo usa muito esse termo, né? Alguns que já dormem. Então, as pessoas que morreram, dormiram. Aí,
como escreve o livro de Daniel. Muitos ressuscitarão, uns para a alegria, para o gozo eterno, e outros para a vergonha eterna. Vergonha e sofrimento eterno são aqueles que vão ressuscitar para o juízo final e serem condenados. Mas tem uma pergunta que ainda vai também nessa linha, e a gente vai aproveitar para elucidar um pouco mais que essas coisas que estão para vir, a gente chama de escatologia, doutrina das últimas coisas. Espero ter respondido. Vou deixar na descrição os textos que podem ajudar, separando lá direitinho. Se possível, vou até fazer a transcrição da pergunta por completo e espero que ajude na sua compreensão. É o que eu tinha para vos entregar, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei e espero que você, se gostou, compartilhe, passe para irmãos, passe para quem não é irmãos, conforme você entender que deva ser feito. E coloque aí nos comentários também, até se discordar também, pode escrever no comentário. O pastor Israel, eu discordo por causa disso, agora discorda e diga por quê, né? Também para a gente ficar mais polido, né? E não ficar naquele negócio do eu acho, né? Eu acho não dá. Bota lá por que você pensa de um jeito ou pensa de outro jeito. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.